Neste vídeo iniciaremos uma série, dividida em 4 partes contando um pouco da história dos estádios de cada clube da Série A, de 2022. O vídeo de hoje será os estádios dos clubes da região sul. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá? O Estádio José Pinheiro Borda, mais conhecido como Estádio Beira-Rio e pelo apelido de Gigante da Beira-Rio, é um estádio de futebol localizado às margens do Lago Guaíba na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pertence ao Esporte Clube Internacional e sua capacidade é para 50.842 torcedores. Foi inaugurado oficialmente em 6 de abril de 1969, numa partida amistosa entre a equipe do Internacional e o Benfica, de Portugal, para um público de mais de 100.000 pessoas. O jogo acabou em 2-1 para o time brasileiro, uma vitória histórica contra uma das melhores equipes da época, e que contava, entre outros craques, com Eusébio. O Beira-Rio foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial, como finais do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América, da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e 5 jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014, além de competições internacionais e partidas da seleção brasileira. José Pinheiro Borda foi um cidadão português que comandou a comissão de obras do Estádio Beira-Rio, além de presidente do Conselho Deliberativo do Internacional. O Estádio Alfredo Jaconi é um estádio de futebol brasileiro, situado na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O nome do estádio homenageia um dos maiores ídolos do torcedor da Papada, Alfredo Jaconi, que foi jogador laureado, treinador, técnico, diretor de campo, conselheiro, tesoureiro, assessor das diretorias e 3 vezes presidente, ativo no clube entre 1929 e 1952. Atualmente, após obras para aumentar o conforto e a segurança dos torcedores, a capacidade do estádio Alfredo Jaconi teve a sua capacidade diminuída de 30.519 para 23.726 espectadores, sendo que na revisão da CBF de 2014 a capacidade do estádio é de 19.924. Por estar na região mais fria do país, o estádio já recebeu neve, cobrindo totalmente seu gramado. O Estádio Aderbal Ramos da Silva, popularmente conhecido como Estádio da Ressacada, de propriedade do Avaí Futebol Clube, é um estádio de futebol localizado em Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina. Foi inaugurado em 15 de novembro de 1983, e sua iluminação, em 31 de maio de 1986. Seu recorde de público é de 32.226, 25.735 pagantes, na final do Campeonato Catarinense de 1988. Com as reformas do estádio finalizadas em 2010, a Ressacada tem atualmente capacidade para 17.800 torcedores. O estádio tem o seu nome em homenagem ao ex-governador de Santa Catarina entre 1947 e 1951, Aderbal Ramos da Silva, torcedor do Avaí. O Estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmente conhecido como Arena da Baixada, é o estádio do Clube Atlético Paranaense, CAP,
localizado no bairro do Água Verde em Curitiba, Paraná. É conhecido por ser o primeiro estádio, entre os utilizados para competições da CBF, a ser homologado para o uso da grama sintética. É a única arena no Brasil que possui a cobertura retrátil. Sua capacidade é de 42.370 torcedores. A história do Estádio do Atlético começou no início do século XX, quando em 1914, Joaquim Américo Guimarães, então presidente do Internacional, clube que originaria o Clube Atlético Paranaense, comandou a construção do Estádio Baixada da Água Verde. O Atlético surgiu 10 anos depois, herdando o patrimônio e batizando o estádio com o nome do principal responsável por seu surgimento. Em 1934, o estádio foi batizado, oficialmente, com o nome do fundador do International Futebol Clube, Joaquim Américo Guimarães. O Estádio Major Antônio Couto Pereira, conhecido simplesmente como Couto Pereira, é um estádio de futebol brasileiro, de propriedade do Coritiba Futebol Clube. Está localizado no bairro Alto da Glória, em Curitiba, capital do estado do Paraná. Os torcedores o chamam carinhosamente de Couto, ou Alto da Glória. Foi inaugurado em 15 de novembro de 1932, com uma partida de futebol entre o Coritiba e o América do Rio de Janeiro, quando o time da casa venceu por 4-2. Quem foi Couto Pereira? Antônio Couto Pereira presidiu o Coritiba Futebol Clube por vários mandatos, e se tornou notável por dar início às obras do estádio do clube, que hoje leva seu nome. O Couto Pereira tem a capacidade oficial, liberada pelo Corpo de Bombeiros, para 40.502 torcedores.